Olá a todos, eu sou o Wesley José de Souza Filho, sou estudante de Ciência da Computação no Intel e hoje irei apresentar o trabalho com Arduino, a criação de um simulador baseado em Arduino como ferramenta de ensino da computação quântica. Este foi um projeto desenvolvido sob a orientação do professor Vitor Takashi Hayashi, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Pois bem, quando a gente pensa na motivação desse trabalho, ela foi derivada de diversos fatores. E dentre esses fatores, a gente tem, por exemplo, a Declaração das Nações Unidas de que 2025 era o ano internacional da ciência da tecnologia quântica. Isso, aliado aos recentes avanços que a gente teve em termos de desenvolvimento de hardware quântico, nós tivemos um grande crescente no interesse do público geral sobre a computação quântica, sobre esse tema. E, apesar disso, de uma forma meio paradoxal, o que a gente observa, na verdade, é que tem uma falta de profissionais qualificados na área da computação e das tecnologias quânticas. E não só isso, mas muitos profissionais, principalmente aqueles ligados à área de computação, eles sentem uma grande dificuldade de entrar na área, principalmente pelo grau muito elevado de abstração que é necessária para a gente poder entender os fenômenos quânticos e a implicação que esses fenômenos têm no processo da computação. Isso faz com que a área fique muito restrita a pessoas de grupos mais teóricos, como físicos, o que pode acabar por prejudicar o desenvolvimento de algumas campos dentro da área, justamente, que são trazidos pelos profissionais de tecnologia ou de computação. E é diante desse contexto, dessa dificuldade de inserção de pessoas de tecnologia na área de computação quântica, que esse trabalho se posiciona, que a gente quer tentar pensar outras formas que a gente pode ensinar a computação quântica. Então, a ideia geral disso é tentar encontrar novas maneiras de ensinar a computação quântica, principalmente daquelas que diferem do que é tipicamente feito. Então, é muito comum a gente aprender sobre computação quântica de uma maneira muito teórica, abordando sempre os conceitos mais fundamentais, as teorias, sendo que isso às vezes nos afasta da prática, da ideia de que aquilo resulta em algoritmos, resulta em resolução de problemas. E é justamente isso que a gente quer propor aqui. Uma nova forma de ensinar computação quântica. E se, em vez de uma abordagem puramente teórica, por que não usar um simulador físico? Que seria mais fácil para estudantes, uma coisa física, uma coisa palpável, e não só isso. Por que não usar uma plataforma que é conhecida por estudantes de tecnologia, como o Arduino, para poder atacar esse problema? E foi justamente isso que foi feito aqui. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento dessa solução, em termos de firmware, a ideia principal foi construir esse dispositivo capaz de simular o comportamento de um computador quântico, tendo toda essa parte de representação da informação de uma forma bem intuitiva. Então, a ideia geral do funcionamento dele a gente pode encontrar nesse diagrama que está aqui à direita. E, em linhas gerais, o que acontece é que nós podemos, dentro do dispositivo, selecionar e simular circuitos quânticos a partir da realização de medições. Então, a gente consegue selecionar um circuito quântico e realizar medições nesse circuito quântico, obtendo resultados. Esses resultados, claro, eles são probabilísticos e eles dependem do estado em questão que a gente selecionou, do circuito que a gente montou. Assim como acontece no computador quântico real, no qual a gente desenvolve um circuito quântico que implementa um algoritmo quântico e a partir desse a gente consegue receber resultados de maneira probabilística. E isso foi feito por meio da implementação das unidades básicas da computação quântica, como vetores de estado, mas também a gente implementou alguns algoritmos de exemplo dentro do dispositivo para que os usuários pudessem testar, além de um espaço para customização desses circuitos, para que o usuário também pudesse fazer suas próprias versões. Quando a gente pensa em termos de hardware, a gente construiu uma carcaça física para o dispositivo, contendo LEDs e um switch, para que a gente pudesse alterar os estados de medição e os estados de superposição. Aqui no lado esquerdo a gente pode ver um pouco o circuito de como ficou o dispositivo. Então a gente tem alguns LEDs ali, um LED para superposição e um espaço para o switch. Como resultado, a gente obteve, como protótipo final, a gente obteve esse dispositivo aí que está na imagem à direita, que era capaz de simular o comportamento de algoritmos quânticos, gerando, como eu disse, resultados probabilísticos a partir dos vetores de estados simulados. E além de permitir a implementação e a personalização de novos circuitos quânticos dessa maneira, de uma forma simples e que pode ser levado no contexto de sala de aula. Pensando um pouco em trabalhos futuros, a gente pensa em algumas coisas para fazer, entre elas a implementação de uma interface gráfica para facilitar a alteração de circuitos e a implementação de novos circuitos, além de, claro, realizar algumas validações com estudantes e com professores para que a gente possa averiguar a capacidade técnica desse dispositivo de ensinar computação quântica e de ser intuitivo de uso. Dessa maneira, eu finalizo a apresentação deste trabalho e eu gostaria de agradecer pela atenção e pelo apoio dado tanto pelo professor Hayashi, que me acompanhou no desenvolvimento desse protótipo, e pelo Intel, minha instituição, que também nos forneceu muito auxílio durante esse desenvolvimento. Então, muito obrigado.